Prezadas alunas, prezados alunos, vamos resolver algumas questões agora sobre direitos humanos do concurso CNU 2024. Foi a primeira edição do concurso, então são questões muito interessantes da banca FGV para você que quer ser aprovado em uma das quase 4.000 vagas desse concurso. Então vamos resolver a questão sobre direitos humanos, como eu já falei. O comando da questão é: os direitos humanos e os direitos fundamentais são usualmente correlacionados. Diversos direitos humanos encontram guarida na Constituição Brasileira de 88 como direitos fundamentais. Existe uma verdadeira simbiose. Nesta medida, é importante verificar como procedeu o Constituinte de 88 na positivação da Carta Magna. Positivação é escrita. Nosso direito brasileiro ele é positivado, ele é escrito. Vale o que está escrito. Então, como procedeu o Constituinte de 88 na positivação da Carta Magna a partir do referencial da Declaração Universal dos Direitos Humanos, também conhecida como DUDH, de 1948. Aqui cabe um comentário interessante: surgiu em função das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, que acabou com as bombas de Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto, respectivamente, de 1945, que acabou, né, pela demonstração de poderio bélico elevado dos Estados Unidos, com o avião Enola Gay, atacando então essas cidades que, infelizmente, dizimou na hora dezenas de milhares de pessoas. Uma parte triste da nossa história. Então, na comparação de um texto e outro, é correto afirmar que, sobre o que eu acabei de ler, opção A: os dois documentos positivam o direito de propriedade, embora expressamente a declaração reclame o atendimento de sua função social e a Constituição não tenha feito o mesmo. A nossa Constituição é chamada de Constituição Cidadã. Então essa opção está errada. Letra B: a ideia de que não há crime sem lei prévia que o defina é contemplada na Declaração e na Constituição Brasileira, admitindo esta uma exceção em casos de decretação de estado de defesa. Não confunda, a pena de morte é permitida no Brasil? A resposta é, como praticamente tudo em direito, depende. Se for decretado estado de guerra, sim, a pena de morte ela é permitida no Brasil. Mas sem estado de guerra, não, é proibido, tanto que não se condena ninguém à morte, por mais que a sentença seja gravosa. Passemos agora à opção C. O direito é privacidade, o direito à privacidade ou ao resguardo da vida privada encontra amparo nos dois documentos, apesar de apenas a declaração exigir e assegurar proteção ou resposta à sua violação. Não tendo a Constituição seguido esse exemplo. Está errado, claro que ele seguiu. O direito à privacidade é protegido pela Constituição Federal da República, obviamente. Opção D. Comparativamente, a positivação da proteção à casa na declaração é menos explicativa, visto a Constituição expressar sua inviolabilidade, o consentimento para ingresso e suas exceções, como o caso de flagrante delito. Correto. É proibido violação à casa? Sim. Mas se tiver uma gritaria, um problema sério lá, você vai deixar acontecer ou você vai entrar para socorrer, por exemplo? Né? Hoje em dia não existe mais aquele em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ao contrário. Nos elevadores dos condomínios está sendo colado lá a obrigação de denunciar. Né? Não só a violência contra a mulher, mas contra a criança, não se pode mais bater em criança hoje em dia, que se responde perante a lei. E esse é o gabarito. Então, opção derradeira, letra E, que está errada. A Constituição Brasileira prevê a presunção de inocência ou de não culpabilidade até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Mas a declaração é omissa quanto a tal direito, o que permite dizer que esta não serviu de inspiração para aquela. Questão errada. Vamos ao comentário, ao gabarito comentado, onde vamos analisar até as questões que estão incorretas e por quê. A questão aborda a comparação entre a Constituição Brasileira de 88 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, focando em como certos direitos são positivados em ambos os documentos. Vamos analisar cada alternativa para entender a correta e as incorretas. Alternativa A.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê o direito à propriedade no artigo 17, mas não menciona expressamente a função social da propriedade. Já a Constituição Brasileira, no artigo 5º, inciso 33, estabelece que a propriedade deve atender à sua função social. Portanto, a alternativa está incorreta ao afirmar que a declaração exige a função social e a Constituição não. E vou acrescentar o artigo 182 da Constituição, que é do IPTU progressivo. A pessoa não pode comprar um terreno para ver a grama crescer. Ela tem, a cada ano, seu IPTU vai ser majorado para estimular o desenvolvimento, como tão exemplificado, de um prédio com comércio embaixo para gerar tributos, impostos, taxas, contribuição de melhoria e o comércio que vai gerar riqueza naquele bairro onde está esse terreno que não pode, não deve ficar parado simplesmente, ali criando mato ou grama. Alternativa C. O direito à privacidade é amparado tanto pela Declaração no artigo 12, quanto pela Constituição no artigo 5º, inciso 10º, que também assegura proteção contra violações. A alternativa está errada ao afirmar que a Constituição não prevê tal proteção, como eu disse na hora da leitura das opções. Alternativa D, essa é a alternativa correta. A Constituição Brasileira, no artigo 5º, inciso 11º, detalha a inviolabilidade do domicílio, incluindo exceções como flagrante delito, ordem judicial, etc. Observação, a ordem judicial é somente a partir das 6 da manhã, não pode de madrugada. Ordem judicial, etc. A declaração no artigo 12 é menos detalhada em relação a essas exceções, tornando a comparação procedente. E é o gabarito. Por derradeiro, a alternativa é: a presunção de inocência é prevista na Declaração Universal no artigo 11, que afirma que toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada. Portanto, a alternativa está incorreta, pois a declaração não é omissa quanto a esse direito. Quando falou em ato delituoso, é importante para quem está chegando na área jurídica agora entender que o ato ilícito ou o ato delituoso, ele não é apenas a ação de fazer algo errado. A omissão também é ato ilícito. Então, se você sabe de algo errado e fica calado, você está sendo partícipe, você está cometendo o ato ilícito também. Claro que a sua pena vai ser, se for algo muito grave, ela vai ter uma atenuante se você não participou efetivamente nos atos, nas ações. Um comentário final aqui, um exemplo prático para ilustrar a alternativa correta. Imagine uma situação em que a polícia deseja entrar em uma casa sem mandado. Aqui mandado e mandato. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Por favor, vejam. A Constituição Brasileira especifica que isso só é permitido em casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Essa clareza na legislação nacional não é encontrada de forma tão específica na Declaração Universal, justificando o destaque dado pela alternativa D. Exemplo, incêndio. No meu prédio do segundo andar teve um incêndio, o vizinho do terceiro viu que dava para pagar, pé na porta, e ia jogar baldes d'água. Aí, graças a um curso lá de incêndio lá na Petrobras no início dos anos 2000, quando eu fiz para a plataforma de petróleo, disseram que não pode jogar água, senão ela volta e queima você. Aí nós pegamos o extintor de incêndio e agradecemos até hoje o grande Rodrigo de ter tido a coragem de ter jogado o extintor e ter acabado antes dos caminhões de bombeiros chegarem, gente. Olha que importante. A coragem, a bravura e o conhecimento aliados. Passemos a uma outra questão, então, sobre direitos humanos, também da FGV 2024, que é a banca que aplica o CNU. O comando da questão diz o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 pode ser considerada um marco ético universal e consagra um consenso sobre diversos valores a serem seguidos pelos Estados. Inicialmente foi aprovada por 48 Estados, sem nenhum voto contrário. Ocorreram 8 abstenções. Quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, é correto afirmar que, 2 pontos. Letra A. Prevalece seu caráter restritivo, no sentido de apenas incorporar ao seu texto direitos de segunda dimensão ou geração, considerados aqueles
sem os quais o ser humano não desenvolve sua personalidade. Está errado. Letra B. Caracteriza-se principalmente pela particularidade, na medida em que, subscrita apenas por países da Europa Ocidental e Américas, prevaleceu a proteção a pessoas brancas, cristãs e do sexo masculino. Também está errada. Alternativa letra C. É marcante a divisibilidade dos direitos, posto ter sido uma opção estratégica cuidar dos direitos tidos como civis e políticos, sem conjugação com os econômicos, sociais e culturais, que necessitariam de um atuar positivo do Estado. Também está errada. Letra D. Categoriza-se como uma resolução adotada pela Assembleia das Nações Unidas, cujo preâmbulo externa o propósito de promover o reconhecimento universal dos direitos humanos e liberdades fundamentais. É o nosso gabarito. Por fim, opção letra E, não se qualifica como uma interpretação da expressão direitos humanos, presente na Carta das Nações Unidas, significando, portanto, uma ausência de não está certo não, uma ausência de inter-relação entre a Carta e a Declaração. Essa está errada. Passemos à análise agora do gabarito comentado. DUDH, Direitos Universais dos Direitos Humanos. Recomendação formal, resolução, primeiro documento mundial, mas não primeiro sobre direitos humanos. Não prevê sanções, data 10 de dezembro de 1948, local Paris. A agência da ONU, o marco divisório pós-Segunda Guerra Mundial pelas atrocidades, conforme eu já falei. O objetivo de dignidade da pessoa humana, que está lá no primeiro artigo da nossa Constituição, no inciso 3º. É um guarda-chuvão, especialmente usado pela Defensoria Pública, que é a dignidade da pessoa humana. É muito importante para a prova levar essa lembrança na memória. Exigem arbitrariamente vida, liberdade, nacionalidade e propriedade. Os direitos são indivisíveis, inalienáveis, interdependentes, igualitários, universais, direitos não absolutos, entre parênteses, há exceções. Primeira geração, direitos civis e políticos, os artigos 1º ao 21. Segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, os artigos 22 ao 27. Terceira geração, direitos coletivos e de desenvolvimento, artigos 28 ao 30. É importante continuar aqui a leitura da Declaração Universal, DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Repetir aqui a origem em 1948, proclamada pela Resolução 217-A, da Assembleia Geral da ONU, Organizações das Nações Unidas, primeiro documento de dimensão mundial a tratar de forma abrangente o tema de direitos humanos, realçando a importância destes para a construção de um mundo de justiça e paz. A internacionalização dos direitos humanos foi o objetivo central da DUDH e é uma forma de resposta ao mal absoluto que caracterizou regimes políticos como o nazismo, né, como na Itália também, Mussolini, de que o genocídio promovido nos campos de extermínio seria um exemplo mais dramático, né, a ser combatido por essa carta. Impulsionou a criação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, e do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 1966. Apresenta direitos de primeira geração, civis e políticos, entre parênteses, e de segunda geração, entre parênteses, sociais, econômicos e culturais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não apresenta instrumento ou órgão próprios destinados a tornar compulsória sua aplicação. A DUDH não é considerada um tratado, pacto ou convenção, não gerando obrigações aos estados que a aderirem, mas apenas uma recomendação. Importante esse destaque, gente. Vou comentar mais a letra A sobre um outro prisma, uma outra interpretação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não se limita aos direitos de segunda geração, econômicos, sociais e culturais, mas abrange direitos civis e políticos, também conhecidos como direitos de primeira geração. Guardem isso, tá? Muito importante. Letra B. A Declaração Universal foi adotada por diversos países e diferentes continentes,
e não se restringiu à proteção de grupos específicos como brancos, cristãos ou homens. Isso que invalidou a alternativa da letra B. Letra C, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é conhecida pela indivisibilidade dos direitos, contemplando tanto os direitos civis e políticos quanto os econômicos, sociais e culturais. E letra E, a gente pulou agora o gabarito, né? A gente está comentando as erradas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos está diretamente relacionada à Carta das Nações Unidas, ajudando a interpretar e expandir o conceito de direitos humanos apresentado na Carta. Passemos agora então para uma outra questão também da banca FGV de 2024, que foi o ano do primeiro concurso CNU, primeiro concurso unificado, o Enem dos concursos. Comando da questão bem curtinho. Sobre o conceito de direitos humanos, suas características e seus marcos documentais, é correto afirmar que, 2 pontos. Letra A. Direitos humanos são aqueles previstos na Constituição e na legislação, enquanto direitos fundamentais são aqueles estabelecidos em convenções e tratados internacionais. Está errada. Letra B. A Declaração Universal de Direitos Humanos proíbe tortura, tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo nos casos de terrorismo e necessidade de investigação para proteção da coletividade. Quer dizer que daí é salvo torturar? Claro que não. Está incorreta a opção B. Letra C. A Declaração Universal de Direitos Humanos foi elaborada após o advento da Revolução Francesa, em 1789, passando a servir de referência para declarações de direitos nas sociedades ocidentais. Nada disso, gente. Foi logo após a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, como eu já disse, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente, largadas pelo avião Enola Gay em 6 e 9 de agosto de 1945. É importante a Revolução Francesa no direito, mas é mais importante ainda aprofundar, para quem quer fazer a faculdade, a leitura da história em si. Por exemplo, em 1848 tivemos a Primavera dos Povos, o significado da Revolução Francesa foi a ascensão da burguesia. Nós temos que ler a respeito da importância de Robespierre, do período do terror, das guilhotinas. Nós temos a fase lá dos girondinos, dos jacobinos. Então, esse domínio da história vai fazer com que a sua faculdade, especificamente nos primeiros anos, seja muito facilitada. Então eu recomendo fortemente que você leia. Não tem condições de comprar os livros, vai na biblioteca mais próxima da sua casa, se não vai na Biblioteca Nacional, que está no Rio de Janeiro, que é excelente. Embora várias vezes eu tenha ido, ela está em reforma, ao longo de alguns anos, infelizmente. Mas hoje em dia, por exemplo, livros digitais, resumos de livros. Eu mesmo já li muitos livros em resumo nos canais, em diversas redes sociais. Então eu recomendo fortemente o estudo da história como base para o direito, especialmente os livros do Eric Hobsbawm, que são excelentes livros. Ele faleceu tem pouco tempo, aos 93 anos. Um escritor que fez a Era das Revoluções. Sempre tem a Era, vale a pena cada livro, você vai saborear, são livros maravilhosos. Então passemos ao gabarito letra E. A Declaração Universal de Direitos Humanos garante que todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, salvo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então letra E é o nosso gabarito. Vejam como está sendo normal, como está sendo comum na FGV o gabarito ser letra E. Não influencio a sua marcação na letra E, mas está sendo muito interessante que várias questões estão escondidas, o gabarito está escondido lá no final. Vamos analisar então, em resumo, a letra A ela está errada, pois direitos humanos são em um rol internacional, assim como os tratados internacionais, Convenção Americana de Direitos Humanos e etc. Direitos fundamentais estão em rol interno de um Estado. Por exemplo, a nossa CRFB, Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 88. Coincidentemente, o mesmo dia da prova do CNU em 2025, dia 5 de outubro, primeira fase. Letra B, ela está errada, pois tortura e tratos desumanos ou degradantes são direitos absolutos, não podendo você ser submetido a eles, independentemente das circunstâncias. Isso é crime. Letra C está errada, pois o DH foi elaborado após a Segunda Guerra Mundial, devido aos atos de barbárie sofridos nessa época.
como foi comentado após a opção da letra C, 1789 foi, coincidentemente, hoje, né, a queda da Bastilha, dia 14 de julho que eu estou gravando esse vídeo, e foi um símbolo imenso para mudança dos direitos, da igualdade, da liberdade, da fraternidade, que refletiu praticamente no planeta todo. A letra A está correta, pois a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante que todo ser humano, vítima de perseguição, tem sim o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, salvo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Vou citar um exemplo: os juízes na Itália que fizeram contra a máfia um movimento muito grande e foram mortos. Então, esses assassinos, quando procuraram asilo em outros países, não tiveram a ajuda dos seus respectivos governos ou dos seus respectivos estados. Aqui estou provocando vocês, porque governo é uma coisa e estado é outra. Então nós temos o nosso presidente, que atua como nosso governante e como nosso representante da União, do Estado, que são posturas diferentes. Mas isso cabe, depois em direito administrativo, um aprofundamento. Vamos fazer outras questões para não deixar o vídeo muito grande. Bons estudos, boa sorte. Desculpe os bocejos, mas a gente tem que estudar, mesmo com sono, a gente tem que se esforçar, gente, tá? Estou dando aula aqui cheio de sono, mas é assim que funciona mesmo. Fiquem com Deus, muita saúde para vocês e família.